Olá, doutores, olá, doutoras, olá, acadêmicos e acadêmicas de fisioterapia. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Como vocês já sabem, nos acompanham aqui, sempre com profissionais que são grandes referências na nossa área e que têm muito a acrescentar, né, para que vocês saibam as histórias pessoais, quais os caminhos que essas pessoas trilharam e todas as dificuldades que elas passaram também para chegar onde elas chegaram, mas sempre com muita resiliência, né, e sempre com mentalidade de vencedor. E essa é uma característica em comum que a gente tem nos profissionais que a gente entrevista aqui. Quem fala para vocês agora é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta, sou professor universitário na Unicentro, em Guarapuava, e também trabalho com educação financeira voltada para profissionais da saúde, porque cuidar da nossa saúde financeira também é fundamental. No episódio de hoje, pessoal, a gente vai ter um convidado muito especial. Ele é muito famoso nas redes sociais também, vocês já devem ter ouvido falar dele ou já o conhecem, e logo, logo vocês vão saber quem é. Antes disso, a Cibele vai dar as boas-vindas. Olá, pessoal, que alegria mais uma vez em mais um episódio. Aqui quem fala é Cibele Quinaut, eu sou fisioterapeuta neurofuncional, trabalho bastante com neuromodulação, todas as questões sensoriais, tenho um trabalho muito focado ali também para tratamento e avaliação de dor neuropática. E hoje a gente está aqui com um episódio super legal, com um convidado, como o João falou, que é bastante conhecido nas redes sociais. A gente não o conhece pessoalmente, a gente está bem feliz de entrevistá-lo e de conhecer um pouquinho mais da história dele, pelo que a gente buscou ali, João? Ele tem uma história muito legal, ele trabalha com terapia manual, e eu tenho certeza que a gente, mais uma vez, vai cumprir o nosso propósito, que é de mostrar para vocês o multiverso da fisioterapia. Eu tenho a honra de convidar aqui para o nosso palco o Dr. Thiago Takara, mas antes dele entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, Thiago Takara. Bom, primeiramente eu quero agradecer do fundo do meu coração o convite, porque é muito difícil a gente ter a oportunidade de mostrar um pouquinho do porquê a gente foi buscar conhecimento, a gente foi aprofundar uma forma diferente de ajudar os nossos pacientes. Então, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês e realmente me sinto honrado em poder compartilhar um pouquinho da minha história. A gente que está super feliz de tê-lo aqui conosco, Thiago, e eu tenho certeza que vão ser aqui algumas horas de um bate-papo muito, muito produtivo. Mas antes de mais nada, eu queria que você contasse aqui para nós. Quem é o Thiago? Então vamos lá. Thiago Takara, um fisioterapeuta descendente da ilha de Okinawa. Assim, a minha geração já é a quinta geração aqui no Brasil, então provavelmente eu sou, apesar de ter os olhos puxados, eu devo ser muito mais brasileiro do que a grande maioria dos ocidentais. Eu sempre fui muito ativo, sempre gostei muito de esporte, de atividade física, então desde muito novo eu pratico judô, pratiquei judô desde os meus 6 anos de idade, e aí pratiquei durante 35 anos, de uma forma ininterrupta. Participei de muitos campeonatos, cheguei à seleção brasileira de judô, e aí por conta do destino e por uma incompetência, vamos dizer assim, estrutural, eu acabei não participando do meu grande sonho, que seria os Jogos Olímpicos. Eu bati na trave por 2 ocasiões, em 2004 e 2008, só que aí, eu acredito muito que Deus não faz as coisas do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer, né? Então, no paralelo, eu queria trabalhar com alguma coisa que estivesse voltada à atividade física, ao esporte. Não queria medicina, porque eu achava aquilo muito focado a doença. Não queria educação física também, porque não queria viver dando aula. Então, eu vi que a fisioterapia poderia ser uma porta de conexão. Então, aí eu escolhi a fisioterapia, porque eu também, sendo atleta, eu percebi os benefícios que atividade física, orientação, exercícios corretivos, eles poderiam potencializar um processo de recuperação, que eu tive isso como era atleta, então ali foi a minha escolha profissional. Então, essa necessidade
como paciente, fez com que realmente eu descobrisse a fisioterapia como uma profissão que poderia ser o meu plano B, se a carreira de atleta não desse certo. E eu acredito demais que, na verdade, era o plano A, desde sempre. Com certeza. Você é de São Paulo? São Paulo, capital? Sou paulistano. Entendi. Tá ótimo. Bacana. E eu fiquei com uma dúvida aqui. Eu já vou interromper. Você falou de uma falha estrutural. Me explique melhor. Então, ao longo de toda essa jornada, eu fui identificando que eu tinha algumas compensações. Por exemplo, meu sono desde a infância nunca foi bom. Eu tinha uma dificuldade muito grande assim de me recuperar entre sessões de treino, entre atividades físicas, comparado a outros amigos, a outros concorrentes e adversários. E aí eu queria entender o que acontecia comigo, se era um problema de alimentação, se era um problema de sobrecarga de treino equivocada. E aí, conforme as coisas foram passando e conforme eu fui buscando respostas para as minhas questões, aí eu fui identificando que, de fato, eu tinha uma ineficiência estrutural, que é o que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Show de bola, show de bola. Thiago, você como atleta, né, do judô ali, você falou que você treinou desde muito cedo. A gente sabe que o Brasil, ele tem uma tradição no judô, inclusive olímpica, né? É uma modalidade que eu não me lembro alguma edição dos Jogos Olímpicos que eu tenha assistido que o judô não tenha medalhado, né? Então, é uma baita tradição e um orgulho para o nosso país, assim. Você falou que você bateu na trave 2 vezes, 2004 e 2008, né? Como que foi essa história? Você chegou aí realmente para a seletiva das Olimpíadas ali? Em que momento que não rolou? Você não tinha algum índice de campeonato estadual, alguma coisa assim? Como que é essa classificação para ver quem vai para as Olimpíadas? Tá. Então, na minha época de atleta, em 2004, a gente tinha uma seletiva interna, né, onde a gente fazia muitas competições internas e aí ia definindo os 4 atletas da seleção. E aí eles iam fazendo seletiva entre eles para descobrir quem que era o atleta que ia participar dos principais campeonatos, tipo Campeonato Pan-Americano, Campeonato Mundial. E eu, desde 2001 até 2004, eu fazia parte desses 4 atletas, que a gente chamava de seleção permanente brasileira. E aí, em todas as seletivas para os grandes campeonatos, eu sempre ficava em segundo. O primeiro ganhava, né? Aí eu ficava em segundo. Aí na próxima seletiva, por exemplo, para um campeonato sul-americano, o terceiro me vencia o primeiro e ficava em primeiro. Então, parecia que eu era um pivô. Todos os atletas que faziam parte dessa seleção permanente sempre acabavam me vencendo, né? E venciam o primeiro e eles iam rodando. E eu não conseguia participar. Só que na minha cabeça ingênua, eu falei assim, tudo bem, eu perdi essa seletiva para o Campeonato Mundial, para um campeonato internacional, que era preparativo para o campeonato pan-americano, só que o meu foco é Olimpíadas. E aí, nesse processo, nessas seletivas internas, eu fui o único atleta que conseguiu ganhar de todo mundo, perdia para todo mundo também, mas na época a gente tinha um atleta que era muito forte, que ele inclusive se tornou bicampeão mundial, foi o primeiro bicampeão mundial aqui do Brasil, que foi o atleta João Derli. Na época, eu tinha... O nosso jogo batia. Então, assim, eu fui um dos únicos que conseguiu derrotá-lo, assim, de pom, que é o golpe perfeito. E não uma única vez. A gente, acho que lutou umas 12 vezes. Ele ganhou muito mais de mim. Ele ganhou 7 vezes e eu ganhei 5 vezes dele. Enquanto que os outros atletas, assim, tinham uma diferença, assim, de vitórias e derrotas muito diferente. Então, eu sabia que eu tinha uma capacidade de performance, só que, por algum motivo, eu não conseguia chegar. Então, na seletiva de 2003, que classificava para os Jogos Olímpicos de 2004, essa seletiva ela foi composta por 6 atletas. E aí, nessa seletiva, eu tinha que ficar em primeiro, né, para participar. E aí, no decorrer da seletiva, eu consegui vencer de todo mundo. Aí, faltando uma última luta, eu, infelizmente, eu acho que eu cantei vitória antes do apito final, sabe? E aí, aquela última luta, eu acabei perdendo, e aí depois teve toda uma reviravolta, porque na contagem de pontos, aí teve
um conflito de pontos, aí ficou empatado. Eu tive que voltar para fazer uma melhor de 3 lutas com o Alexandre Lee, que acabou indo para os Jogos Olímpicos de 2004. E aí eu estava sem cabeça e ele estava muito melhor que eu. Assim, hoje eu tenho muita clareza que ele estava muito melhor preparado, né? Então eu acabei não indo, né, em 2004. Ali foi um balde de água fria. Realmente eu fiquei com uma frustração que hoje eu entendo até que eu entrei no estado depressivo. Só que, como não tinha muita informação, e assim, por ter uma característica oriental, então a gente não demonstra muito sentimento. Então ali eu me fechei, eu não conseguia treinar, eu botava o kimono para treinar depois que tinha corrida seletiva. Eu era profissional, né? Eu recebia para lutar pela cidade de São Caetano na época, eu não conseguia treinar. E aí, assim, os técnicos, na época, eles foram muito parceiros, assim, que eles entenderam a minha situação, entenderam o meu estado e falaram assim, Thiago, no seu tempo você vai voltando. Esse no seu tempo você vai voltando, eu fiquei praticamente 2 anos sem competir e sem conseguir treinar. Mas o que eu fiz em paralelo? Falei, já que eu não estou conseguindo treinar, eu vou ocupar meu tempo estudando. Então, aí eu fui fazer uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido, fui fazer uma vivência de aprimoramento em fisioterapia esportiva do Instituto Vita. Então, hoje eu vejo, assim, eu sou muito grato, assim, a Deus por ter me dado a oportunidade de, numa frustração, né, de atleta, ele já me preparar como um profissional, que eu me tornei hoje. Então, na época, o processo seletivo era assim. Nessa época que você, né, fez a seletiva para as Olimpíadas, você já era fisioterapeuta? Sim, eu me formei em 2002. Então, eu me formei em 2002, na época eu conseguia conciliar minha carreira de atleta e o estudante universitário, né? E aí, assim, uma coisa que o esporte me ajudou demais. Como eu treinava muito, eu tinha pouco tempo para estudar. Então, o que eu fazia? Quando eu ia para a universidade, por mais que eu estivesse cansado, eu tinha que absorver o máximo possível, porque eu ainda não ia ter tempo para estudar depois. Então, ali, eu percebi, assim, que eu consegui ser muito efetivo na absorção de conhecimento, ou desenvolver estratégias para absorver aquilo que ia cair na prova. Não sei. Eu só sei que nunca fiquei de DP, nunca reprovei, então funcionou. E aí eu dou bastante honra, vamos dizer assim, à minha vida de atleta por ter que canalizar e ter que ter o foco. Então, eu me formei em 2002, aí durante 2 anos eu só me dediquei a ser atleta mesmo. Mas aí eu vi que a dedicação, ela me deu muita experiência, me deu uma frustração absurda ao ponto de eu chegar e falar assim, essa vida de atleta não é para mim. Mas eu quero continuar nesse contexto. Então, o esporte é muito disciplinador, né? Assim, o judô em especial, especialmente né? as artes marciais, o judô ali, né? Essa questão aí acho que é muito conhecida por todos, né? Ô, Thiago, e daí qual... Desculpa, João, só para eu finalizar a parte do judô. Sim. E é muito desgastante, né? Você falou que luta desde os 6 anos. Eu tenho 3 filhos, né? Em algum momento os 3 fizeram judô, hoje só 2, o mais velho e a mais nova. E principalmente o mais velho, mas a mais nova também. Assim, é uma rotina muito intensa, né? O Thiago, o meu filho mais velho é o Thiago também, o Thiago treina 4 vezes na semana, e assim, toda hora tem campeonato e tem coisa, e a gente viaja. Eu falo com meu marido, a gente tem que organizar, e agora com a Rafa também, a gente tem que organizar nossa agenda anual, porque assim, toda hora tem campeonato, a gente está toda hora na estrada viajando com as crianças, então, mas ao mesmo tempo é isso. É uma disciplina, eu vejo que assim, faz uma diferença gigante na vida deles, assim, a forma, né, o comportamento, como lidar com as coisas, né, acho que qualquer esporte, né, mas o judô, ele tem essa característica muito, muito forte, né. Sim. E assim, eu parabenizo, assim, você e seu marido pela iniciativa, porque hoje eu vejo o quanto que meus pais se sacrificaram para me deixar na jornada. Porque eu lembro, cheguei a contar um ano que eu tive, se eu não me engano, 32 finais de semana de competição. Uau!
louca, mais da metade do ano, né? Exatamente. E é assim, na época, pô, eu tinha 13, 14 anos, ou um pouco menos, então quem me levava eram meus pais, né? Assim, então, esse comprometimento, sabe? Essa doação, hoje, eu tenho muito sentimento de gratidão. Eu, inclusive, quero depois, novamente, né? Eu já agradeci, mas cada vez que hoje eu percebo, e com mais maturidade, o quanto que meus pais eles foram imprescindíveis para eu conseguir fazer aquilo que eu queria, porque nunca foi imposto. Eles, na verdade, simplesmente me deixaram escolher aquilo que fazia sentido, que eu me divertia, que de alguma forma eu me sentia completo. Então, no esporte, no judô ali, eu percebi ali que realmente eu tinha uma dedicação. Na época, eu treinava numa academia pequena, então eu era o cara que mais treinava, e depois eu tive que mudar de academia, porque tinha uma estrutura e tinha mais pessoas para treinar, então o tempo todo eu estava sempre buscando uma evolução. E meus pais sempre me deram apoio e não mediram esforços para me manter no esporte, né? Então, assim, eu parabenizo e força, porque, assim, vai fazer muita diferença lá na vida deles lá para frente, porque o judô, assim, a tradução literal da palavra judô é caminho suave. Só que, assim, o caminho suave, ele se torna depois que a gente entende o processo filosófico e tudo aquilo que a gente vivenciou. Porque no dojo, ali no tatame, não tem nada de suave. E eu ia falar, eu tive acesso. Ontem até eu fui no treino do Thiago, fui buscar ele e cheguei bem antes e acabou que o sensei demorou, o treino acabou meia hora depois. Estavam lá empolgados. Eu vou te contar que cada vez é um sofrimento. Não tem nada de suave, mas assim, depois que a gente tem um entendimento, desenvolve uma maturidade, você percebe que tudo aquilo que a gente vivencia de fato na pele, no dia a dia, quando a gente transfere isso para a rotina, você percebe que se torna muito mais fácil. Então, tem questões aqui fora, no mundo real, que como a gente já viveu ali no tatame, se esfolando, batendo o corpo, tendo um conflito direto, pô, fica muito mais fácil lidar. Então, eu entendi, depois de muitos anos, que, de fato, é uma modalidade para deixar nossa vida mais suave. Então, um caminho suave porque a gente já se lascou bastante lá atrás. Uma pancada lá onde tinha que tomar. Exatamente. Ô, Thiago, e qual foi a instituição que você fez? Onde você cursou a fisioterapia? Eu me formei na Universidade do Grande ABC, em São Caetano. E na época eu treinava, inclusive, em São Caetano, né? Só que aí eu fiz uma estratégia, assim. Eu fiz, na verdade, a Universidade do Grande ABC, porque meu sonho era fazer parte da equipe de São Caetano, que na época era a equipe mais forte da América Latina. Então, certo, todos os atletas da seleção, medalhistas olímpicos, campeões mundiais, medalhistas mundiais estavam em São Caetano. Então, eu queria fazer isso. Só que para tentar facilitar um pouquinho, o que eu fiz? Eu prestei vestibular na Universidade do Grande ABC, entrei, e aí nesse mesmo ano teve uma seletiva para um campeonato mundial. E nessa seletiva, assim, ele geralmente a Confederação Brasileira de Judô fazia uma coisa mais restritiva, mas nesse ano específico eles abriram a seletiva para quem quisesse se inscrever. Então nessa seletiva eu fiz 14 lutas. O campeonato começou às 8 da manhã e aí eu fui fazer minha última luta 10h30 da noite. Eu fiz 14 lutas, ganhei a seletiva na minha categoria e a partir dessa seletiva é que eu fui contratado por São Caetano e a partir do momento que eu fui contratado por São Caetano, aí o que eu recebia de São Caetano eu conseguia pagar a Universidade do Grande ABC. A minha graduação. Thiago, então, assim, eu ia até falar, eu achava que ela era pública, não é? Não, a UniABC não é pública. Aí a gente tem ali também São Caetano Metodista, que é em São Caetano também. Não, mas a UniABC é privada. Que agora acho que foi até adquirida por um outro grupo. Não lembro, não me recordo. Entendi, não sei, na minha cabeça ela era pública. Entendi. Não. Legal. E aí foi essa minha jornada, por escolher a Universidade do Grande ABC, por influência do judô. E aí, naturalmente, durante a graduação, você teve mais contato ali com as áreas da traumato ortopédica, terapia manual, esporte, né, fisioterapia esportiva ali, ou não?
Não, total, porque ali já tinha um desejo, né? Assim, meio que Aham, plano B. Se não funcionar como atleta, eu quero trabalhar com esporte. aham, Aí fiz a graduação, depois no estágio, tive a oportunidade de vivenciar toda a jornada, né? De hospital, de ambientes neurológicos, pessoal terceira idade. Eu vi que realmente o meu perfil não era para aquilo, era mais trabalhar em alta performance mesmo. E eu percebia que nós atletas, a gente gosta de um trabalho de reabilitação, principalmente quando a gente tem a percepção. E onde a gente tem mais percepção é quando tem envolvimento da terapia manual, né? uhum, Massoterapia, liberação miofascial, onde a gente realmente tem aquela sensação de tipo, estou sendo cuidado. Então, eu, sendo atleta, quando eu queria ser tratado por algum profissional, eu não queria receber uma intervenção de equipamentos, porque ali me dava a sensação que ajudava, mas não era aquilo que de fato ia transformar ou o que ia resolver o meu problema. Isso era uma sensação que eu tinha. Mas depois que eu me formei, eu comecei a perceber que não era só uma sensação minha, era de todos os atletas. uhum, Quando eu passei a trabalhar e atender os atletas, eu percebi que tinha um monte de equipamentos que poderiam me ajudar no processo de reabilitação deles, mas o que eles sentiam falta, o que eles carenciam era de um cuidado mais efetivo, mais específico, e aí a terapia manual acaba sendo disparado um aliado muito forte, principalmente para os atletas. Então, eu acabei sendo seduzido inicialmente como paciente e depois eu percebi que realmente não era só a minha percepção como paciente, mas os atletas também gostavam, meus pacientes também gostavam. Então, perfeito. se tornou uma coisa meio que natural. Tá. E, E, Tiago, então depois ali, então o plano B virou plano A. E aí você continuou em São Caetano, foi para os teus pais são de São Paulo mesmo, então você voltou para São Paulo, você montou uma clínica, como que foi a virada do plano B para o plano A? Então, aí, quando eu virei a chave, né, falei assim, agora é realmente minha vida de atleta, não faz mais sentido, eu tenho que me apropriar dessa nova profissão. Aí eu tinha muita vontade de entrar dentro de uma estrutura referência aqui, que era o Instituto Vita, né? Que ele é muito forte, ele tem excelentes profissionais, com uma estrutura física assim, realmente de primeiro mundo, de ponta, era referência na época. Fiz o aprimoramento e extensão lá e assim, eu tinha muito desejo de entrar. Só que ali eles queriam fazer só como se fosse um programa de fellow. Você vai, você fica um ano, uhum, vivencia, aprende tudo, depois você vai para o mercado. E mais uma vez, eu fui com a esperança de demonstrar minha capacidade e tudo mais. Chegou no final do programa, todo mundo foi dispensado porque eles iam rodar a turma e não ia absorver ninguém. Então, ali, mais uma vez, uma frustração. Só que, como cada vez mais eu vou vendo tudo retrospecto, eu vejo que Deus vai fazendo tudo do jeito que Ele quer e não do jeito que a gente deseja. No mesmo ano que eu tive esse não dessa estrutura, surgiu a oportunidade de eu montar uma sala de fisioterapia dentro de uma academia que estava começando que ia ser inaugurada. E uhum, aí o proprietário ele precisava de um fisioterapeuta para quê? Para ser o responsável técnico por toda a estrutura, porque pelo zoneamento da região não poderia abrir como academia. Tinha que abrir como um centro de saúde, um centro de reabilitação ou uma clínica de fisioterapia. Então, essa estrutura, ela acabou se tornando uma clínica de fisioterapia. Eu entrei como responsável técnico e eu tinha a minha sala de atendimento. Então, isso foi em 2007. E aí, a partir daí, antes eu dava aula de judô, né, para complementar a renda e tudo mais. E aí, quando eu fui para essa sala, eu deixei as 5 escolas e inclusive um clube que eu dava aula, que era o Sensei lá. Eu falei assim, a partir de agora que eu me tornei fisioterapeuta, tenho um lugar para trabalhar, eu não vou mais dar aula de judô e eu vou ingressar de cabeça na fisioterapia. uhum. E Foi aí escolhido. comecei dentro dessa estrutura e nesse mesmo ano eu acabei me casando, porque já estava meio que planejado, mas a ter essa sala dentro dessa estrutura não estava, aconteceu. E o casamento já estava agendado, né? Então, tudo aconteceu ao mesmo tempo, investi na minha sala,
investi no casamento, investi no meu apartamento. Então, assim, totalmente desprogramado, orçamento negativado, né? Porque até então tinha só o casamento planejado, né? Mas o apartamento ele apareceu meio que como oportunidade e a sala também. Então, eu falei assim, quer saber? Eu estou sentindo que eu tenho que seguir esse caminho, não posso perder essa oportunidade, então eu vou seguir. E aí, montei uma salinha. Que bom que não desistiu de casar, veja. Fosse Não, qualquer outro, verdade, ia deixar o cuidado do casamento para depois. Não, esse era o principal. E aí, assim, comecei a atender, eu ficava ali na minha sala o dia inteiro, na primeira semana, nada, na segunda semana, nada, e na terceira semana eu comecei a atender uma única paciente. E essa única paciente, ela tinha assim, muitos problemas, que era uma senhora, e aí a gente fez um plano de tratamento para eu vê-la 3 vezes por semana. E ali eu me dedicava, assim, muito, porque eu queria demonstrar o quanto que ela ia ter a recompensa de ter oferecido a saúde dela nas minhas mãos. Então, assim, o meu nível de comprometimento e de entrega foi absurdo. E a partir dessa paciente, começou o trabalho de boca a boca. Então, eu comecei realmente a ter um fluxo, comecei a ter uma agenda que me permitiu ter um pouco mais de tranquilidade. E aí, em 2019, eu já com esse meu espaço dentro dessa academia, que era uma clínica de físio, eu tive a oportunidade de entrar na Seleção Brasileira de Judô como fisioterapeuta. Então, aí começou o meu trabalho paralelo na seleção, a partir de 2019, e tinha a minha clínica, que já estava dando sequência, na minha sala, aliás. E assim começou o meu trabalho. E nessa época eu gostava muito de mesclar terapia manual, cinesioterapia, fazia muita coisa que eu tinha aprendido dentro da minha jornada como atleta, então eu pegava, entendia o que era necessário e aplicava à minha paciente. Como eu tinha uma estrutura de academia para fazer reabilitação, então, naquela época era muito inovador ter uma clínica de físio e com todos os equipamentos de academia ao seu dispor para a gente reabilitar. Não era normal. Né? Então, hoje assim, já é mais comum, né? Mas isso é muito comum. Não era mesmo. Antigamente não era. Isso a gente estava em 2007. Né? Então, eu vi que ali já comecei um processo revolucionário, principalmente, pelo menos para mim. Eu tinha enxergado esse modelo lá no Vita, que eles tinham essa estrutura de academia, só que o que acontecia era segmentado. Se tinha um profissional que era responsável pela terapia manual, não necessariamente ele era a mesma pessoa que conduzia para a parte de cinesioterapia ou de mecanoterapia. E aí, como eu era sozinho e tinha uma estrutura gigantesca, eu falei, eu vou pegar de cabo a rabo, vou fazer o que precisar fazer com terapia manual, vou desenvolver exercícios e vou fazer todo o processo de reabilitação que for necessário, porque a estrutura me permite. Mas o que de fato eu queria mesmo era proporcionar o processo de cura para os meus pacientes. Então, eu medi esforços para estudar, para pensar, para participar de cursos. E aí eu fui vendo que todo o processo ele foi se desenvolvendo. Como eu venho do esporte, para mim sempre foi muito claro que o exercício físico era a ferramenta principal do processo de reabilitação. Porque eu já tinha vivenciado isso como paciente lá atrás, né? Depois, conforme eu fui vendo, conforme eu fui acompanhando, eu via que a gente fazia um trabalho de terapia manual, tinha uma sensação de conforto, mas como é que a gente devolvia a função? Através de exercícios. Então, assim, como eu venho do esporte e queria me manter nesse vínculo, eu falei assim, eu vou me especializar muito em movimento, em exercícios. Aí fiz a pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido, né, para saber como é que era toda a correlação da sobrecarga, todo o desenvolvimento musculoesquelético, adaptações tendíneas e tudo mais. Depois, tive a oportunidade de vivenciar um pouquinho do ambiente Pilates, me chamou muita atenção, que, era uma febre, isso em 2009. As academias de Pilates aqui em São Paulo, assim, explodiam, tinha muita gente, e eu falei, que coisa maluca, que frescura, né? Porque você vê o movimento suave, lento. Aí, dentro da estrutura que eu estava, tinha um ambiente de Pilates também, tinha um estúdio de Pilates. Aí as professoras que eram fisioterapeutas ficavam falando, Thiago, vem experimentar, larga a mão de ser bobo, não sei o quê, né?
quebra esse preconceito. Eu falei, não, pô, sou judoca. Isso aí é fichinha. Aí fui Até vivenciar uma aula de Pilates. Aí eu consegui fazer todo o movimento. Falei, tá bom, você fez do seu jeito. Agora, faz do jeito que precisa ser feito. Fazer o roll-up, né? Que é fazer o movimento de flexão de tronco com a perna estendida. Pô, fazendo do jeito certo, do jeito que o ambiente Pilates solicita, uma tremedeira, suando e não sai do lugar. Eu falei, meu, tem alguma coisa muito diferente. Aí fiquei fazendo aula com elas, aí de repente estava eu no curso de formação de Pilates, porque realmente ali tinha uma ferramenta, tinha um tipo de entendimento do movimento corporal que foi disruptivo para mim. Aí eu Pilates é tive, extraordinário. aí dei um tapa, né? Aliás, recebi um tapa de luva de pelica, do tipo, tá vendo? Você fica com esse preconceito aí, ó, uma baita ferramenta. Só que aí eu tentei trabalhar com Pilates também dentro desse ambiente e eu vi que não era meu perfil. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a direcionar os meus pacientes que eu precisava, entendia que precisava de mobilidade, consciência corporal, maior flexibilidade, eu começava a direcionar para as meninas do estúdio. Então, aí eu fui desenvolvendo e, assim, as oportunidades de conhecer pessoas especiais que tinham muita destreza no que elas faziam, me proporcionaram muita possibilidade de ver, trocar e depois experimentar. Né? Então, sentimento de gratidão também por ter essas pessoas que transitaram na minha vida. Sim, sim. E aí... Deixa eu só destacar alguns pontos que você falou aqui. O primeiro deles é a dificuldade no começo da carreira, né? Tem muito profissional que se forma em fisioterapia anualmente e experimenta isso. Você falou assim, passou a primeira semana, nenhum paciente. A segunda semana, nenhum. Na terceira semana, um. Pô, isso é muito frustrante, né? Porque, assim, o profissional tá ali sedento, né, para atender, tá disposto, tá cumprindo horário lá e fica, né, as moscas ali. E eu acho que isso é uma lição para todos nós. Por quê? Nenhum profissional que a gente entrevistou aqui até agora falou assim, eu comecei minha carreira bombando já, eu nunca tive dificuldade, sabe? Porque não é assim. A vida real não é judô, não é caminho suave, é tatame, é pancada. Então, assim, esse foi um ponto que eu acho que é importante a gente frisar aqui, porque talvez seja nesse momento que você tem que ter mais resiliência e não desistir, né? Então, talvez fique como dica aqui para quem está começando a carreira agora, que as dificuldades, é claro que ninguém gosta de enfrentar uma dificuldade, uma adversidade ali, mas elas fazem parte da vida, e isso a gente tem que saber superar, né? O segundo ponto que você falou é com relação a que você se adaptou à estrutura que você tinha. Se adaptou não, mas você percebeu assim, pô, tem uma academia aqui, então por que eu não vou usar? E tem muito profissional que talvez tenha resistência a isso, tá dentro de um serviço, ou às vezes nem sempre tem uma estrutura muito boa, e a gente tem que ter criatividade, né, de tentar inovar com aquilo que tem disponível. Às vezes o profissional está numa realidade de uma unidade básica de saúde ali, que tem pouquíssimos recursos, né, ou está dentro de um serviço de excelência, um SARA da vida, que aí, obviamente, a gente sabe que vai ter mais estrutura. A gente tem que saber usar tudo aquilo que está ao nosso dispor naquele momento, né? Então, acho que esse é um ponto importante também para a gente reforçar aqui. E o terceiro que você falou, que eu vou reforçar aqui, é com relação, assim, aquela primeira paciente que você falou assim, nossa, eu estudei muito para atender ela, eu queria ser resolutivo, eu queria que ela melhorasse, eu queria trazer a cura para ela. E essa é a essência da nossa profissão, né? A gente está ali para devolver a função. Ninguém procura a gente porque está bem. Quase ninguém, né? Os pacientes procuram a gente porque eles têm alguma dor, porque eles têm alguma disfunção, porque eles têm alguma dificuldade para executar uma atividade de vida diária, porque estão com problema para respirar, N fatores. E aí cabe a nós, né, realmente ser um profissional que estuda para conseguir trazer o melhor para o nosso paciente. Então, eu acho que são pontos importantes que você falou ali, não sei se a Si quer complementar alguma coisa ali, mas que são fatores que às vezes passam desapercebidos, mas que são essas pequenas somas que vão levar a gente para frente também, né? Fazer a gente evoluir enquanto profissional. Não, só para complementar, eu acho que e a gente ter em mente duas coisas, né? Claro que começo ele sempre é mais difícil. Até porque a gente também tem a insegurança,
né? Natural. Você não estava começando, de fato, bem só como fisioterapeuta, mas também como um empreendedor, né? Então, são várias coisas que se somam ali e que nos deixam apreensivos e nos deixam inseguros, né? Passaram-se 3 semanas e os boletos no final do mês estavam chegando, né? A gente tem ali, esses não pedem para esperar, né? Mas a gente sabe, nós aqui temos mais ou menos o mesmo tempo de formado, então estamos aí, né, mais de 20 anos como fisioterapeutas, e vão ter momentos que também não vão ser bons, né? A gente não tem uma vida que é estável, e eu acho que isso é muito bom, né? Porque a gente vai ter momentos, né, de não tão bons, como a gente vai ter momentos também muito bons. Uhum. Só que esses momentos, eles não duram para sempre, né? Então a gente tem que saber lidar, a gente tem que saber como contornar essas situações. E tem um livro, eu até faz tempo que eu não falo dele, né, João, que eu gosto muito, que se chama Picos e Vales, e ele fala muito disso, né? A gente tem que saber sair da melhor forma possível, o mais rápido possível, né, dos vales, mas a gente também não pode se iludir demais quando a gente estiver no pico, porque ele também não dura, né? Então, a gente tem que ter essa sabedoria, né, de lidar com as coisas. E a outra coisa é de a gente não deixar de estudar, né? A gente não deixar de buscar esse conhecimento. Então, o que você falou ali da sua primeira paciente, a gente precisa fazer com todos, porque a gente adquirir a técnica, o conhecimento, não que seja fácil, não é, né? A gente tem muito esforço, todos nós aqui, né, cada um de uma área, não é fácil, hoje a informação ela é muito grande, mas acima de tudo nós lidamos com seres humanos, e as pessoas, elas são diferentes, elas têm dores diferentes, e quando eu falo dor, eu não estou falando da dor física, né? E isso tudo influencia no que a gente faz. Então, a gente não vai conseguir ter a mesma abordagem para todo mundo. Se a gente fizer isso, a gente vai falhar, né? Então, o fato da gente buscar, da gente tentar, né, sempre estar estudando e principalmente ter essa ligação, né? O Thiago falou um pouquinho ali da percepção dele em relação à terapia manual, né? Assim, porque são nomes, né? Mas eu na neuro, a gente não usa o termo terapia manual, mas meu Deus, eu acho que é uma das especialidades que a gente mais pega nos pacientes, né? Claro. Assim, não tem como. A gente não está toda hora dando estímulo, enfim. Mas a gente precisa conhecer isso muito a fundo, né? Porque a gente está lidando com pessoas que têm vidas, pessoas que têm sonhos, tanto quanto a gente, né? Ô, Thiago, e aí você voltou para a seleção brasileira, que você tinha sido um profissional do esporte, do judô, para ser um profissional de suporte, para ser um fisioterapeuta da seleção. Cara, como é que foi essa volta para casa, né? Que sensação que você teve ali? Como é que foi isso? E daí, assim, quanto tempo que você ficou na seleção? O que você fazia? Você chegava a viajar com os atletas? Foi para algum campeonato? Conta essa história para a galera que, com certeza, o pessoal vai querer Vai ser ouvir. legal. Então, eu em 2009 voltei à seleção, mas agora como equipe de suporte, né? Então eu vejo hoje como 2 lados. O primeiro é de estar dentro do ambiente familiar. A grande maioria dos atletas eram da minha geração, então eram amigos que até, assim, alguns atletas que eram meus adversários, eu me tornei responsável para deixar os caras aptos a competir, né? Então, assim, foi uma coisa do tipo, nossa, esse cara é meu adversário, eu tinha raiva dele. Só que depois, fazendo um brainstorm e desenvolver uma maturidade, o que eu mais tinha nesses caras era uma baita admiração. Porque os caras faziam com que eu me desenvolvesse absurdamente para conseguir vencê-los. Claro. E hoje eu entendo que, assim, eles estavam do outro lado, né? Mas, assim, era um processo de admiração, porque eu queria derrotar o cara, porque o cara era muito bom. Depois me tornar amigo desses caras, porque eu estava no dia a dia, só que agora a gente estava caminhando junto, então isso foi muito fantástico, assim, essa percepção, né?
Esse foi o primeiro, assim, a primeira quebra de paradigma, do tipo, meu, o cara é adversário, vou ter dificuldade para viajar com ele, e na verdade não. Assim, meu, eu consegui entender que eu tinha uma admiração absurda, reconhecia o talento, a habilidade, e realmente via ele como uma referência, mas eu que tinha a vencer para atingir meus objetivos. Só que lá no final, cara, eu realmente identificava o cara como uma referência. E aí depois, não precisando mais combater, pô, o que eu mais fazia mesmo era admirar o cara. Né? Então, isso foi muito legal, essa quebra de paradigma, assim, essa percepção. Uhum. A segunda, que também foi meio conflituoso, assim. Tinha muitos campeonatos internacionais que eu tive a oportunidade de acompanhar, que eu queria participar. Então, em alguns momentos, eu estava ali ajudando, fazendo o que o atleta precisava, daí ele precisava aquecer, eu colocava o kimono dele e servia de sparring, né? E eles me tinham como adversário, então, querendo ou não, eu falei assim, pô, Thiago, fica assim, que era um jeito que eu tinha muita dificuldade, e esse atleta luta parecido com você. Então, a gente conseguia reproduzir. Então, assim, a minha vivência como atleta ajudava eles nesse processo. Então, foi muito legal, porque, querendo ou não, eu estava transpirando ainda aquela dinâmica de atleta e, ao mesmo tempo, estava sendo fisioterapeuta. Né? Então, esse mix foi muito legal, porque eu estava junto dos meus amigos, estava fazendo uma função nova, estava conhecendo muitos países que, se fosse pela minha capacidade financeira na época, não poderia fazer. Né? Então, hoje eu posso dizer que eu conheço 25 países por conta do judô, sendo um profissional de suporte. Ai, que legal. Sensacional. Então, assim, o judô realmente ele abriu as portas para o mundo, me deu muitas possibilidades, tive a oportunidade de observar, trocar com profissionais de outros países. E aí o mais bacana é que nós, fisioterapeutas brasileiros, a gente não tem noção do quanto que a gente é qualificado. Uhum. Porque eu tive a oportunidade de atender outros atletas de outros países e eles falam assim, pô, o meu profissional não consegue proporcionar isso que você está fazendo. E aí eu observando, conversando um pouquinho com eles, assim, eu vejo que existem técnicas muito bem estruturadas, mas muitas vezes não tem uma combinação para você associar o que é melhor para o atleta. Uhum. Então isso eu vi em vários países. Eu falei assim, cara, esse é um trunfo que o fisioterapeuta brasileiro tem. Só que a gente não valoriza o que a gente tem em casa. A diversidade que a gente tem, que é falta de recurso, falta de estrutura, pô, a gente cria, a gente desenvolve a habilidade de fazer a coisa acontecer. Pode acontecer. Só que não. Exato. A gente está sempre olhando a grama verde do vizinho. Ah, o profissional não sei da onde, da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, tem todo o recurso. Beleza. Mas tira esses caras desses recursos que eles têm, eles não conseguem entregar. Ô, Thiago, então, isso... Eu falei para o João esses dias, né, João? Eu estive recente na Europa, fui para a Suíça para dar um curso, enfim. E só que lá a gente fica num ambiente de hospital, né? E foi impressionante, assim, porque a gente tinha a parte prática, atendíamos pacientes, enfim. E, assim, quantas vezes as pessoas daí, quando sabiam que eu era fisioterapeuta do Brasil, os pacientes queriam, porque queriam que eu fosse vê-los. Eles queriam falar comigo. E o que eu entendi, já tinha tido essa percepção antes, né? É que realmente existe uma limitação da fisioterapia em muitos países. Limitação, talvez, por lei mesmo, né? Do que o profissional pode ou não fazer, né? A gente tem, principalmente na Europa, muitos países a fisioterapia não é nível superior, então isso limita ainda mais, né? Uhum. Mas, assim, a hora que a gente fala, mostra as coisas que a gente faz, as pessoas ficam enlouquecidas. Porque eles não têm essa percepção e eles falam realmente, meu Deus, como vocês no Brasil estão anos-luz à nossa frente. E isso, como você disse, é um motivo de orgulho, porque a gente geralmente se vê como o coitadinho, né? A gente tem essa coisa de dizer, aqui no Brasil a gente tudo é pior, né? Aqui tudo nada é bom. E quando a gente tem essas experiências, a gente acho que consegue comprovar, né, o quanto a gente, claro, ainda tem muito o que crescer, muito o que melhorar,
mas a gente não está atrás, né, dos países, pelo menos os que são mais reconhecidos, aí falando em termos de saúde no geral, né? A gente não deixa a desejar. E aí, dentro dessa jornada de viajar, né, com a seleção por inúmeros países, vivendo essa transpiração do atleta, mas sendo de suporte, assim, eu fui realizando o sonho também, né, de conhecer o mundo através do esporte, agora executando aquilo que eu me tornei profissional, né, que é a fisioterapia. E só que aí teve um momento para mim assim que foi muito difícil de lidar, que foi as Olimpíadas de Londres, que eu tive a oportunidade de participar. Ali eu vivenciei um sonho, que era um sonho meu, né, como atleta, só que eu não estava ali como atleta. E aí vivi aquele clima, tipo, nossa, eu consegui realizar, mas ao mesmo tempo, lá no fundo, eu falei, pô, mas você não está no seu plano A. Você veio aqui pelo seu plano B. Sabe, meio que me sentindo um pouquinho... Esqueci até o termo que eu queria utilizar, mas assim, pô, você não merece estar aqui. E aí, em Londres, eu tive um sentimento assim, de tipo, nossa, consegui realizar, mas por outro lado, aquela frustração do ex-atleta, do atleta, ele estava presente ainda. Então, ali eu tive uma sensação assim bem esquisita, sabe? E aí, assim, eu tive a oportunidade de ajudar os atletas, tivemos medalhas lá, como a gente vem tendo desde as Olimpíadas de 84. De 84 para cá, a gente sempre trouxe medalhas. Não teve nenhuma Olimpíada que falhou. Então, Los realmente, Angeles o judô é o esporte que mais traz medalha de uma forma ininterrupta. Então, ali eu tive um sentimento assim muito curioso. Mas aí, para mim, também foi mais uma possibilidade de enxergar esse processo e desenvolver a maturidade. E aí, depois do ciclo de 2017, de 2013 até 2016, eu falei assim, eu sou fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Judô e eu tenho que exercer o meu melhor papel sendo fisioterapeuta. Então, a partir dali, eu parei de botar kimono para ajudar os atletas a aquecer e tal, quando eu fazia, mas eu fazia muito mais assim, porque eles necessitavam e não para eu vivenciar essa dinâmica como atleta, sabe? Então, ali eu fui desenvolvendo essa maturidade também como ser humano e como profissional. Aí, na Olimpíada do Rio, assim, ali eu realmente vivenciei uma Olimpíada como profissional de suporte, mas assim, do tipo, cara, eu tô aqui porque realmente eu tô ajudando os atletas a terem sua melhor versão, estarem aptos a competir em alta performance, então ali realmente eu me sinto merecedor de estar aqui. Mas na de Londres foi esquisito, foi estranho. Mas assim, para mim foi um processo realmente de desenvolvimento como ser humano, né? Então, toda essa jornada, né, eu vejo que tem muito mais relação com o meu processo de desenvolvimento e a parte profissional ela veio junto, né? Então, hoje o que eu falo assim para os colegas que são mais novos, você se preocupa assim, se estruturar, desenvolver, aprofundar, fazer curso, fazer formações, mas assim, foca muito em você primeiro, porque você vai ter muito mais maturidade para absorver aquilo que faz sentido. Porque hoje a gente vê essa quantidade de informação, essa quantidade de conhecimento, mas o que eu entendo por conhecimento? Ele só se torna conhecimento quando a gente consegue aplicar. E aplicar com consistência, né? Para a gente realmente desenvolver habilidade naquilo e posteriormente vai se tornar uma sabedoria. Conhecimento, informação, ele está disponível, mas assim, hoje eu vejo muito mais informação, uma coisa volátil, supérflua, rápido, está disponível, para se tornar conhecimento. Pô, vou pegar alguma coisa, vou ter que aplicar. Aí você vai aplicar, você vai masterizando aquilo, você vai desenvolvendo uma expertise. Depois que você fez muito, aquilo vai se tornar uma sabedoria. E aí, dentro da sabedoria, você vai saber exatamente quando aplicar aquilo que você já tem esse conhecimento. Então, o grande problema da tecnologia é que a gente traz tanta coisa que aí todo mundo fica sedento para absorver tudo, mas, na verdade, a gente não tem maturidade para conseguir se apropriar. E aí, dá no que dá, né? Frustração, não consegue desenvolver resiliência, não tem constância, acha que a profissão não vale a pena, e, na verdade, assim, a sensação de tudo está muito fácil, faz com que a pessoa realmente não desenvolva essa carcaça,
que eu tive sorte de vivenciar isso no esporte. Então, para mim, foi fácil fazer essa transferência, né? Então, ficar as 3 semanas, para depois vir um único paciente, depois ficar mais alguns meses com 2 pacientes por semana. Assim, meu, eu tenho que me dedicar, porque em algum momento isso aqui vai começar a realmente funcionar. Então, acho que o pessoal que está começando agora, ou mesmo quem já tem tempo de profissão, e talvez ainda não fez a coisa funcionar, é porque às vezes está tão focado em conhecer tanto, ter tanta informação, achar que domina aquilo, só que na hora que vai precisar, na hora do vamos ver, não vai ter a melhor escolha. E aí vai faltar sabedoria. E aí o paciente não vai parar. Ele vai parar de indicar. E aí a agenda vai sempre estar comprometida. E acho que a maturidade, né, Tiago, que você falou, ela é fundamental, mas infelizmente não é uma coisa também que a gente tem do dia para a noite, né? Isso vai se criar, né? Ela vai se construindo, mas acho que você falou uma coisa que, acho que nos dias de hoje, ela se faz cada vez mais necessária, né? A gente se conhecer, né? A gente olhar um pouco para nós, e não é fácil, né? Não é uma coisa fácil, né? Deixa eu aproveitar que você falou antes ali dessa questão do... Só para a gente fechar essa parte do judô ali, Thiago. Por mais que tenha sido difícil, talvez, mas você conseguiu ter a sensação de experimentar o que é uma participação nos Jogos Olímpicos, né? Ainda por 2 oportunidades. Então, olhando sob a perspectiva do copo meio cheio, isso é uma honra, é um privilégio. Pouquíssimos profissionais vão ter essa oportunidade, né? Então, talvez a gente possa fechar com essa visão aí. E para arrematar a questão do judô, e já para a gente encaminhar para a tua atuação profissional hoje, você atendeu uma campeã olímpica, certo? A Bia, né? Como é que foi esse processo aí, Thiago? E o que você tem para falar sobre ela ali? Vivenciando, né, o que uma medalhista vive. Sim. Então, vamos lá. Hoje eu tenho muita clareza, assim, que eu me sinto um ser humano abençoado, porque vivenciar os Jogos Olímpicos, sendo profissional de suporte ou sendo atleta, realmente é uma coisa que é difícil transmitir em palavras, porque a gente vivencia uma coisa, uma emoção tão grande, é um processo, assim, uma atmosfera tão diferente do que a gente está acostumado, que realmente, quando a gente olha pela televisão, você tem uma sensação do tipo, meu, isso aí é grandioso demais. Quando a gente está ali na Vila Olímpica, quando a gente está participando dos eventos, a gente não tem não tem oportunidade de acompanhar tantas modalidades ao mesmo tempo, porque conforme os Jogos Olímpicos vão acontecendo, cada núcleo vai utilizando a sua estrutura, né? Só que aí depois, no momento da Vila Olímpica, onde junta todos os atletas, todas as delegações do mundo, aí você vê o pessoal no refeitório, de vários países diferentes, e cara, quando é que na minha vida eu tenho oportunidade de ver ícones do esporte, referências nas áreas de suporte aqui, junto, né? Então, realmente, assim, é uma sensação, é difícil de descrever, né? Então, olhando o copo, não digo nem meio cheio, mas na verdade agora, assim, com o meu olhar bem cheio, é o olhar transbordando, assim, porque é muito diferente. E realmente, assim, é uma sensação de gratidão, do tipo, poxa, tive a oportunidade de vivenciar isso, né? Porque assim, o percentual uma realização profissional, podem, né? É realização profissional. E assim, profissional... E por mérito, né, Thiago? Né? Por mérito, não chegou lá à toa. E falei, por mérito, não chegou lá à toa. Por mérito, sim, porque assim, ali vai parar em alto rendimento quem realmente consegue entregar aquilo que as pessoas precisam. Todo mundo fala assim, mas tem que ter uma indicação para você chegar. Pode até ser que tenha, né? Você tem que ter alguma referência, mas depois que você está lá dentro, se você não tiver competência, se você não tiver uma interação com o grupo, se você realmente não somar, você vai cair. E cai mesmo, porque não tem como ficar lá por conta de apadrinhamento. Porque ali a gente está falando de alta performance, a gente está falando de rendimento, a gente está falando de uma empresa privada que precisa dar resultado, precisa dar lucro, né? Então, os Jogos Olímpicos, a pessoa tem que chegar e trazer medalha, no caso dos esportes que tem condição. Os esportes que não tem, você tem que fazer pelo menos cada ano uma campanha melhor.
Então, quando a gente fala de Jogos Olímpicos, realmente é uma realização profissional. E, querendo ou não, assim, depois que eu tive todo o entendimento, baixou um pouquinho daquela questão emocional, nossa, é realização pessoal que, assim, hoje eu carrego toda essa história, toda essa lição para a vida. Então, hoje, realmente, meu sentimento de gratidão de ter vivenciado, de hoje assistir a televisão, do tipo, nossa, eu tenho a lembrança de estar lá, né, de ter vivenciado isso. É muito, muito legal, assim, é uma coisa que difícil, de novo, vou ser repetitivo, mas é difícil de transformar em palavras isso, né? E em relação a cuidar ou ajudar uma campeã olímpica, no caso da Bia foi uma coisa muito especial, porque eu estou fora da seleção desde 2019. Em 2018, assim, eu fiquei na seleção até as Olimpíadas do Rio 2016. Terminou as Olimpíadas e eu pedi para sair. Falei assim, concluí o ciclo, eu acho que agora eu tenho que dar uma oxigenada, tenho que tocar minha vida só na minha clínica, tenho que cuidar um pouco mais da minha família, porque a gente viajava muito e tinha muita ausência em casa, né? Uhum. Então, eu falei assim, não, eu quero mudar um pouquinho porque não tá legal, tá desequilibrado. Aí terminou as Olimpíadas, aí eu falei com o gestor, falei assim, a partir de agora, a gente já concluiu o ciclo, eu quero me desligar da seleção, porque eu quero agora dar sequência para meus outros projetos, né, que é vida pessoal e a minha clínica. Porque toda vez que eu saía da clínica, por mais que eu tinha lá um suporte, eu tinha alguns profissionais que trabalhavam comigo, mas tinha muitos pacientes particulares que eles optavam em me esperar, porque tinham tamanho vínculo, confiança, que eles optavam em me esperar só em caso de emergência ou de urgência que eles acabavam aceitando, mas era sempre assim, realmente uma contrapartida muito grande, eu me ausentar da minha clínica para estar lá na seleção. Então eu vejo que realmente tinha muito amor pelo esporte, tinha realmente aquela coisa de vivenciar aquilo intensamente, mas depois do Rio eu percebi que já não fazia mais sentido. Então eu saí. Aí em 2017 fiquei fora, fiquei na minha clínica o tempo todo, daí eu tive a oportunidade de comprar aquela estrutura que antes eu tinha uma única sala, surgiu a oportunidade de eu comprar toda a clínica. Então 2017 foi o ano que eu comprei essa clínica, ela se tornou minha, que inclusive eu denominei de Instituto Takara. Aí, sei lá o que deu na minha cabeça, finalzinho de 2017, eu inquieto, você, poxa, saí da seleção, mas eu não deixei nada lá, né? Toda a bagagem, toda a experiência está comigo. E está com os outros profissionais que lá estão ainda, mas, querendo ou não, fica em um hiato, né? Fica um buraco. Aí tive ideia de querer acrescentar um pouquinho daquilo que eu estava vivenciando, que eu estava trabalhando muito com o método Rolfing, que eu tinha acabado de me formar em 2016. Aí fiquei o ano todo, final do ano 2016 inteiro, 2017 inteiro, só fazendo Rolfing. Aí eu fui vendo resultados muito interessantes quando a gente trabalha especificamente com as fáscias. Aí eu tive a brilhante ideia de chegar e levar essa informação para o ambiente do judô. Aí conversei com o gestor, falei que queria apresentar um projeto diferente e tal. Ele, como confiava bastante, ele deu oportunidade. E ali eu apresentei o projeto. Ele falou assim: para o negócio funcionar, você vai ter que fazer a organização desse processo. Daí eu me tornei coordenador da seleção, junto com o Glaucio Paredes, que era meu parceiro lá, que era mais antigo, né? Então a gente organizou todo esse processo. Aí, o ano de 2018, fiquei na seleção como coordenador. E ali, em 2018, tive a oportunidade de começar a conhecer um pouco mais a fundo a Bia, porque ela tinha acabado de entrar na seleção, era novata ainda, mas com baita potencial. E ali a gente começou a ter um relacionamento, assim, que eu fui desenvolvendo confiança, né? Ela foi confiando em mim, porque quando ela precisava de ajuda, eu conseguia ajudar da melhor forma possível. Aí terminou 2019, eu desenvolvi uma forma diferente de trabalhar, comecei a ter insights novos, eu falei assim, poxa, o que eu estou querendo fazer não faz muito sentido eu ficar aqui na seleção. Aí, terminou 2019, eu pedi para sair. E aí, nisso, eu fiquei fora, 2019, 2020, aí teve a Olimpíada de 2021 em Tóquio, né? Que aí, por conta da pandemia e não sei o quê. E aí, em 2022, a Bia, ela tinha muitos problemas respiratórios.
E aí ela tentava treinar, não conseguia, porque atacava a asma, ia visitar a avó dela, e a avó dela tinha muitos gatos, então ela tinha muitos problemas de rinite alérgica, sinusite. E aí o Leandro Guilherme, que se tornou técnico do Pinheiros, ele já conhecia um pouquinho do meu trabalho, já sabia um pouquinho que eu poderia ajudar em relação a essa questão respiratória, aí pediu para ela me procurar. Daí eu falei, Bia, estou desenvolvendo um trabalho especificamente que eu só vou mexer na sua cabeça com o objetivo de facilitar o fluxo de sangue para a sua cabeça, especificamente para o seu sistema nervoso, e a partir daí seu corpo ele vai começar a funcionar de uma forma melhor. Então, assim, Thiago, tá caro? Que eles me chamam de tá caro. Cara, eu confio em você desde que você era na seleção. Eu estou vindo aqui porque o outro cara que eu confio muito te indicou. Se você achar que precisa ser feito, eu vou fazer. Então, a gente começou o nosso trabalho em julho de 2022. Nós fizemos só 8 sessões. E até julho de 2024, que foi a última sessão dela, 15 dias depois, ela se tornou campeã olímpica. Então, assim, o trabalho com ela foi muito legal porque, primeiro, ela confiou demais naquilo que eu estava propondo. Segundo, eu consegui ver que aquilo que eu estava estruturando, eu estava trabalhando com pacientes comuns, que não eram de alta performance, para alta performance tinha um resultado absurdo, porque aqui a gente estava potencializando o melhor funcionamento do sistema nervoso por conta do aumento de fluxo de sangue. Então aí ela começou a ter toda uma repercussão, toda uma adaptação, e o mais legal, ela não teve mais nenhum caso de asma, não teve mais rinite nem sinusite alérgica. E, consequentemente, todas as cargas dela de treinamento, de avaliação, subiram, porque ela passou a dormir melhor. E, consequentemente, como ela é diferenciada, é um ser humano diferenciado. Mas hoje eu tenho muita tranquilidade em dizer que o que a gente fez, né, o que a gente desenvolveu ali, com certeza contribuiu em algum percentual para a medalha dela. Então, assim, quando ela entrou na semifinal, eu já estava emocionado. Assim, uma sensação, feeling do tipo, meu, a bichinha vai ser campeã olímpica. Ela veio a semifinal, eu já estava chorando. Aí minha esposa olhou e falou, pô, mas como assim? Eu falei, não sei. Mas parece que está indo. Aí chegou na final, antes de terminar, eu já estava lá debulhando de lágrimas, porque realmente ali eu vi que a contribuição foi tão bacana, e principalmente assim, o que ela confiou. Foi um trabalho de confiança mesmo, porque ela já tinha buscado ajuda de vários profissionais diferentes, de otorrino, de alergista, sabe? De pneumologistas, e nada. E de repente ela veio e falei, pô, meu, falaram, né, no caso o Leandro Guilherme, falou assim, que você pode me ajudar com o seu trabalho. Sabe? Posso? Bora. E de repente a gente vê com o desfecho da medalha olímpica. Então, é um sentimento de gratidão, assim, do tipo... Ela confiou demais em mim, daquilo que eu estava querendo proporcionar, e graças a Deus que deu certo, tivemos esse resultado. Espetacular, espetacular. Isso aí é, assim... De arrepiar, eu né? imagino, assim, você assistindo no momento, já viajei contigo junto ali para... Perdão, para, assim... vivenciar essa sensação que você teve. Thiago, e daí assim, para galera entender, basicamente o que você faz? Você faz mobilizações, é isso? De cabeça e pescoço? Você faz liberação de seios paranasais? Assim, o que é que você faz para ter esse resultado mais respiratório, digamos assim? Pelo que eu entendi, é mais sistêmico, né? Sim. Então, o que eu faço? Eu acabei estudando muito toda a estrutura do crânio, estudei muito também todas as suturas, todos os forames e todas as artérias e os nervos cranianos. Tá. E aí eu aprendi com o ortodontista que os nervos cranianos eles tinham uma influência muito grande na nossa dinâmica postural. Inclusive, ele utilizava aparelhos intraorais para mudar toda a dinâmica da nossa oclusão, que impactava diretamente no funcionamento da postura. Eu, particularmente, tentei usar esse aparelho porque eu tinha muitas disfunções respiratórias, então eu tinha apneia do sono severa, roncava pra caramba, eu tinha muitas dores crônicas, que eu achava que era por causa do judô, mas, na verdade,
chegamos ao ponto, era essa minha ineficiência estrutural que eu comecei comentando no começo do podcast. Uhum. Eu descobri depois que eu tinha assimetria craniana quando bebê, e tinha torcicolo congênito, só que não foi tratado. Porque há 45 anos atrás, 46 anos atrás, não tinha esse pensamento. E aí hoje, se a gente vai buscar na literatura, é impossível tratar isso. Só que eu sofro por não ter sido tratado isso. Então aí eu comecei a viajar. Eu falei, pô, mas se mexe a minha boca, pode ter uma interferência postural? Como é que isso acontece? Aí eu comecei a aprofundar muito, estudar nervos cranianos, inicialmente. Aí eu comecei a pensar, pô, mas tá bom, mas o que é a causa? Assim, qual que é a matriz de todo o processo? Aí eu comecei a imaginar possibilidades de mau posicionamento dentro da barriga da minha mãe. Aí comecei a imaginar processos de alteração de fluxo de sangue na cabeça. E aí eu tive a sorte desse mesmo profissional que me ensinou a respeito dos nervos cranianos solicitar uma ressonância magnética na minha cabeça para estudar como é que era o posicionamento da minha TM. E aí lá realmente tinha uma diferença de altura aqui dos meus ossos temporais que fazia com que os côndilos ficassem desviados. Eles ainda são, mas eles são muito menos do que eram lá atrás. E aí assim, eu posso falar assim que é uma inspiração divina mesmo, sabe? Eu comecei a observar muito como é que era a estrutura do cérebro dentro do crânio e como é que era a correlação, se existia harmonia, se existia uma simetria, se existia algum processo diferente. Porque como eu sou rolfista também de formação, a gente observa muito formatos. E a osteopatia, o que eles falam também? Que o formato otimiza a função e a função provoca o melhor formato. E vice-versa, é mais ou menos assim. E no Rolfing a gente consegue estimular fáscias para fazer com que o corpo encontre um melhor eixo de funcionamento, né? Tenha uma interação melhor com a gravidade. Então, tendo já esse conhecimento, vivenciado isso na prática, eu comecei a viajar do tipo, eu tenho que entender o que é a causa do meu problema. E aí eu fui estudar minha ressonância, o que eu encontro? Nós temos a artéria carótida interna como as duas artérias que suprem, né, nosso sistema nervoso, e a gente tem as nossas artérias vertebrais. O que eu encontrei na minha ressonância? A minha artéria vertebral direita, ela tem uma hipoplasia. O que é isso? Ela tem uma inibição, tipo, não tem. E a minha artéria vertebral esquerda, ela é muito, muito, muito estenosada. Daí eu comecei, cara, esse é o meu problema. E eu comecei a estudar, levantar a revisão, dentro das minhas limitações, porque eu não sou pesquisador, não faço ciência, não via nada disso na literatura. Eu falei, cara, se esse é o meu problema, não encontrei nada, então agora eu vou ter que desenvolver a solução. Então, é por isso que eu comecei a me debruçar em cima de estudar forames, posicionamento de tronco encefálico, cerebelo, toda a estrutura do próprio córtex, mas assim, hoje meu foco não é estudar córtex, eu estudo muito tronco encefálico, cerebelo e a parte ali das amígdalas, tal, mas assim, a parte cortical, para mim é muito complexo. Eu quero ir para o simples, que na verdade não é nada simples, né? Sim. Então foi aí que foi surgindo a ideia de fazer intervenções pensando, de fato, nas fáscias do crânio, só que respeitando as suturas para otimizar o fluxo das artérias. Então é isso que eu faço desde novembro de 2018 até hoje. Ô, Tiago, e só para, talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo já ouviram falar, tenham ouvido, mas é só para fundamentar, eu acho que nós já conversamos sobre isso aqui também no podcast, muito rapidamente uma vez, mas isso que o Tiago contextualizou, ele tem também agora chamado a atenção de muitas áreas, né? Assim, na hoje, na neuropediatria, se fala muito, então quem trabalha com as criancinhas, né, com os bebês, hoje se olha para uma simetria craniana, e hoje é impressionante, a gente bate o olho e a gente fala, opa, né, precisa de uma intervenção, esse bebê
E coisa, como o Thiago falou, é uma coisa muito recente, né? A gente não encontra muitas coisas na literatura, mas hoje, pelo menos, se fala mais e a gente tem começado a entender melhor por quê. Porque as poucas coisas que existem, elas realmente mostram o impacto que tem na funcionalidade lá na frente. Não só do bebê quando bebezinho, né? Mas o que isso causa lá longe. E daí aqui, eu quero muito reforçar, Thiago, porque ele falou muito aqui, né? Que ele teve que estudar e eu, com certeza, não é uma coisa que tenha muito, mas do insight que ele teve de entender isto. Porque antigamente, quando talvez a gente falava, a gente olhava para isso quando tinha uma paralisia cerebral, né? Quando já tinha alguma coisa de fato muito instalada. E hoje a gente sabe que não, eu não preciso. Eu tenho um bebê, eu posso ter um bebê típico, né? Ou seja, sem nenhuma lesão cortical, nenhuma lesão cerebral instaurada, mas que ele tem, né? Hoje atraso no desenvolvimento, daí eu vou falar como um geral. Hoje existem estudos que começaram a tentar achar também relação com questões não só físicas, mas também comportamentais, né? Então, é um universo que se abre e, assim, e eu te parabenizo, porque, assim, eu te diria que, para mim, isso era um olhar que a gente da neuro tinha, né? E hoje, assim, fico muito feliz de ver que tem outras pessoas, né? O João fica bravo comigo, mas o povo da Horto, enquanto eles não entenderem que a gente tem cabeça, tem cérebro, tem sistema nervoso, vocês não vão para frente, gente. Viu, Cico, quando você falou, até pensei aqui, Thiago, não sei se você conhece o profissional que eu vou citar aqui, mas a gente já entrevistou ele aqui no podcast, o Mauro. Ele é um osteopata e ele trabalha com assimetrias cranianas em bebê. Ele é um osteopata pediátrico hoje, né? Ele só atende bebês. E aí eu vou te colocar em contato com ele para vocês trocarem umas figurinhas aí, que acho que vocês vão ter boas conversas, porque vocês falam uma linguagem parecida sobre essa... Mas o que é legal, João, que assim, que me chamou a atenção, eu vou para São Paulo, você me passa o endereço. Mas porque o Thiago, ele tem um olhar no adulto. Não, exato. Não é para ter na criança, tá, gente? Não, assim, mas claro. São estágios diferentes. Se a gente conseguir identificar na criança, é o mundo ideal, né? Concorda? Claro, Identifiquei bem pequenininho, eu evito tudo que tem. Mas nós crescemos, nós três aqui já estamos aqui. E aí tem que tratar a consequência. Não foi feito o que tinha que ter sido feito. Mas isso não quer dizer que agora nós estamos lenhados na vida, vamos morrer assim, né? Pelo contrário, né? A gente tem salvação, olha que alegria. Então, o mais disruptivo que eu tenho encontrado nesses quase 7 anos de trabalho é que, assim, eu era um caso perdido. Tipo, encontrei essa hipoplasia da minha artéria vertebral direita. E aí eu fiz uma ressonância em dezembro de 2024. O que aconteceu? Eu passei a ensinar alguns profissionais, eu tenho 33 profissionais que já fizeram a minha formação, e eu passei a receber dos meus alunos como paciente. Aquela minha estenose que eu tinha da minha artéria vertebral esquerda, o calibre dela está maior. A minha artéria basilar está maior. E a minha artéria direita, que estava totalmente atrofiada, não tinha nada, começou a aparecer um risquinho. Então, isso é resultado do quê? Meu próprio corpo está criando uma forma de reorganização e está desenvolvendo. Então, hoje eu brinco assim que o problema de todos os meus pacientes é que eles têm um subdesenvolvimento estrutural, e esse subdesenvolvimento estrutural, que pode ser principalmente aqui do sistema nervoso central, que é o que regula tudo, ele vai criando adaptações e compensações ao longo da vida. Conforme vai passando os anos, uma repercussão funcional, o corpo não consegue mais criar as adaptações e aí começa a levantar os sintomas.
Então, hoje eu brinco que eu trato o processo da estrutura dos meus pacientes, ou eu vou despertando a autorregulação do paciente e o organismo dele vai se desenvolvendo até chegar na plenitude. Enquanto ele não chegar na plenitude, o organismo dele vai estar compensado. Quando alcançou a plenitude, o próprio organismo consegue se autorregular e, assim, o que é mais legal, os meus pacientes, eles deixam de ter o sintoma, porque eu não olho mais o sintoma. Eles chegam até meu consultório por conta do sintoma. Só que depois que eu explico para eles como é que é, o que é, e eles entendem, vários deles seguem tratamento comigo porque eu consigo avaliar hoje como é que está toda a eficiência orgânica através da baropodometria. Que a baropodometria, os pés, é só um reflexo de como é que está o comando de todo o sistema nervoso central. Se os pés estão compensados lá embaixo, é porque aqui em cima está equivocado. Aí, assim, o que eu falo, assim, eu não sou contra a palmilha, mas a palmilha vai criar um processo de compensação e vai mascarar sintoma. Por quê? Porque o meu foco é aqui. Tiago, mas se esse paciente realmente precisar de palmilha, beleza. Mas enquanto eu tiver a oportunidade de estimular e fazer o próprio corpo dele criar uma auto-organização, eu primeiro quero esgotar toda essa possibilidade, aí depois eu vou trabalhar o que não foi desenvolvido. Eu tive que pensar desse jeito durante muito tempo, assim, ficar engessado nessa forma de pensar, porque senão eu ia começar a tirar para tudo quanto é lado, ia querer associar outras informações, outras técnicas, e como foi uma coisa que eu tive um insight, assim, muito objetivo, eu falei assim, eu tenho que realmente me debruçar em cima disso, estudar ao máximo, aprofundar o máximo possível, para saber se a gente vai conseguir extrair o melhor de cada ser humano. E assim, o que eu posso dizer, assim, que eu posso dizer do fundo do meu coração é que se esse trabalho não tivesse seriedade, ética e principalmente resultado, eu estaria passando fome, porque eu só faço isso na minha vida. E não é o que acontece, graças a Deus. Fiquei curiosa aqui que você falou que os pacientes chegam com algum sintoma, né? Geralmente esses pacientes que chegam para você, porque acho que da mesma forma que você descobriu, né, essa assimetria não tratada por acaso, acredito eu que a maioria dos teus pacientes também não te procuram por isso, né? Ah, tem uma assimetria, eu tenho isso, eu tenho... Eles não chegam, eles chegam com uma queixa específica. Quais são essas queixas? Sai de cima para baixo, tá? Enxaqueca, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é denominação. Todos os pacientes que eu atendi enxaqueca, todos que eu tive a oportunidade de estudar a ressonância magnética dele, tinha ineficiência de fluxo sanguíneo. Bruxismo. Até hoje, eu tenho visto, quando eu estudo ressonância magnética, também alteração de fluxo de sangue. Cervicalgia crônica, cervicalgia recorrente, também a gente consegue ter. Neuropatias, pode ser de membros superiores ou membros inferiores, que foram tratados por diversas estratégias e não tiveram resultado. Não tenho tantos cases, mas assim, os cases que eu tive a oportunidade de trabalhar tiveram resultados bem surpreendentes. Por causa de posicionamento da cervical alta aqui, que aí você tem uma alteração desse fluxo, daí a medula espinhal fica comprometida de uma forma muito sutil lá em cima, que causa a desordem lá para baixo. Lombalgia crônica, pós-operatório que não se resolve, tipo, a pessoa fez a cirurgia, fez todo o processo certinho, e aí não volta, não consegue ter autonomia, não consegue ter segurança. O que eu identifico? Alteração dessas estruturas que o sistema nervoso não reconhece todo o processo e não consegue ter a sensibilidade e a sutileza para fazer o autoajuste. Sono comprometido, ronco, apneia do sono, né? Síndrome do intestino irritável, refluxo, asma, sinusite, rinite. Esses são os mais... Aí, ansiedade excessiva, também atendo bastante. Depressão, tem vindo para mim bastante. Thiago, e alguma vestibulopatia, de tontura também, ou não entra aí? Bastante. E também tem resultados bem legais.
E, Tiago, outra curiosidade, né? Eu ia falar uma, eu já fiz umas 30 perguntas. E você tem falado bastante da ressonância. Então, só para o pessoal também entender, né, que acredito que não seja uma curiosidade só minha. Então, hoje, no teu consultório, na tua clínica, você atende só particular? Só atendo particular, só. E daí você geralmente solicita, então, esse exame para os teus pacientes? Como é que funciona? Não. Assim, como eu consegui desenvolver uma estratégia assim, de avaliação clínica bem objetiva, os pacientes que já têm, por outros profissionais solicitarem, eu peço para trazer. Porque, na verdade, é mais um processo educativo para demonstrar o que eles têm, do que propriamente eu saber o que eles têm. Porque a própria clínica, que por conta dessas correlações que eu venho fazendo, eu já tenho bastante clareza. Do que eu vejo externamente, eu já sei como é que está a parte interna. Então, eu não preciso dos exames. Quero que a gente fazia lá atrás, quando não tinha tecnologia. Pô, era clínica, era soberana. Agora a gente tem um monte de exames complementares que, tipo, acabam direcionando nosso tratamento, mas, na verdade, ali, para mim, hoje é só uma constatação e para explicar o que o paciente tem. Que todos os pacientes que chegam até mim, eu gosto sempre de ser escolhido o último da fila. Porque vai esgotando estratégias de tratamento que não tiveram êxito, pô, eu não preciso falar que vai dar certo ou não vai. Se todos os outros não deram, beleza. Então aqui o raciocínio é diferente, a intervenção é diferente, então a gente cria uma nova possibilidade. Então muitos deles já vêm com o exame, porque como eles já passaram por neuro, já passaram por ortopedista, já passaram por uma série de profissionais, eles já têm tudo documentado. E aí para mim fica mais fácil explicar o processo. Entendi. Mas aí, por isso que eu tive que estruturar uma avaliação clínica muito objetiva, porque a gente já consegue ter uma mudança de comportamento, de percepção do paciente, no antes e depois imediato. Eu uso a baropodometria porque já tem uma mudança absurda na forma que a pessoa transfere o peso nos pés, ou seja, tivemos uma mudança do comportamento, de uma resposta do sistema nervoso, e aí já teve aquele reflexo lá embaixo. Uhum. Então, no ROF a gente usa muito, que os pés são os dedos duros, né? Porque a forma que a pessoa pisa está denunciando como é que está todo o comportamento compensado ou não das estruturas. Então, pegando esse conhecimento do ROF, aí eu trouxe isso para a minha dinâmica clínica, utilizo tecnologia para conseguir quantificar e mensurar, para não ser uma coisa da minha cabeça. Sim, E aí importante. depois a gente faz toda a experiência, né, toda a intervenção, que ela ocorre somente na estrutura da cabeça. E aí depois o paciente levanta e a gente vai fazer fotos de antes e depois para ele conseguir visualizar o que está acontecendo, o que ele está sentindo, e a gente quantifica com a baropodometria. Alguns pacientes específicos que têm alguma questão no rosto, tipo uma sinusite, uma rinite, um bruxismo, um DTM, uma enxaqueca, eu gosto também de fazer o processo educativo através de termografia, que muda completamente a temperatura do rosto, do antes e depois. Uhum. Então, o que eu tenho observado aqui na minha clínica é que muitos pacientes eles vêm com dores crônicas, e o que eu tenho constatado é que quem tem dor crônica, quando a gente faz a termografia, tem uma hipotermia, tem uma diminuição de temperatura. Então, como eu atendo muitos pacientes crônicos, quando faz a termografia, provavelmente deve passar despercebido para os especialistas em termo, por quê? Não tem um quadro inflamatório, porque não está quente. Só que o que está acontecendo ali? Tem uma inibição neural. Por isso que a temperatura está mais baixa, por isso que a função está comprometida. Aí a gente faz o trabalho, faço o registro da termografia, o que acontece? Aumento de temperatura e fica uma temperatura homogênea. Então, eu tenho utilizado recursos tecnológicos para conseguir quantificar e qualificar esse meu trabalho que eu venho desenvolvendo há 6 anos, quase 7 anos agora. Então, Thiago, é divertido. Estou aqui viajando, Thiago, você não sabe tanta coisa que eu já pensei, que eu não vou nem externalizar. Mas fale lá, João. Thiago, e assim, ó, hoje, né, com a expertise que você desenvolveu ao longo do tempo, perdão, estou meio resfriado aqui. A tua intervenção, ela dura mais ou menos quantos atendimentos?
É claro que vamos respeitar a individualidade biológica de cada um, né? Cada caso é um caso, cada necessidade é uma necessidade. Tem paciente mais agudo, mais crônico. Mas na média aí, o teu caso mais comum que você atende, mais ou menos quantos atendimentos para você conseguir atingir os objetivos que você procura ali? Possível. Então, eu gosto sempre de pensar que o paciente, quando ele começa o trabalho comigo, o tratamento comigo, ele não vai fazer uma corrida de 100 metros. Ele vai fazer uma maratona. Por quê? Certo. Como meu objetivo é despertar o melhor funcionamento orgânico, eu faço sessão e geralmente eu tenho um intervalo de 45 até 3 meses para fazer a próxima. Certo. Então, eu gosto de, quando possível, acompanhar meu paciente durante 24 meses. E vai dar uma média de 6 a 8 sessões, só que com esse espaçamento. Sim, uns 2 anos ali. Uns 2 anos. Mas tem muitos pacientes que fazem 1, 2 sessões e aí o sintoma some. Só que como eu consigo quantificar como é que está a organização ou a desorganização no corpo dele, eu sei que daqui a alguns anos o problema vai voltar porque ele não está estruturado, ele não está organizado. Porque eu já tive experiência de pacientes que fizeram 2 sessões, tipo, o sintoma sumiu. 3 anos depois, bateu aqui na porta do meu consultório e falou assim, pô, Thiago, eu não tô com aquela mesma dor, eu tô com uma dor diferente. Aí, quando eu vou avaliar na baropodometria, ele tá todo desequilibrado e desorganizado. Né? Então, assim, eu consigo fazer um trabalho preventivo a partir do momento que a pessoa começa o processo, porque eu estou mensurando, estou quantificando, estou mostrando para ele, assim, ó, a minha jornada contigo é proporcionar a sua melhor versão. Eu quero despertar aquilo que seu corpo pode ser otimizado. E aqui eu estou mensurando, estou te ensinando o que a gente está medindo. Se você quiser parar no meio, por qualquer motivo, tá tudo bem, mas eu tenho um projeto que ele é muito maior do que o seu simples sintoma. Para mim, o sintoma é só a ponta do iceberg. Existe uma desordem, um processo sistêmico muito mais comprometido. Então, isso eu consigo mensurar, isso eu consigo mostrar para ele, mas, assim, a escolha é sempre do paciente, se ele quer seguir na jornada ou não. Mas, assim, eu tenho muitos casos, muito mesmo, assim, de pacientes que fazem 1, 2, 3 sessões e o sintoma some. Só que não é o que eu busco. O que eu busco dos meus pacientes é uma construção, porque ele começou a jornada comigo, se for possível, eu quero possibilitar uma longevidade com qualidade a melhor possível, né? E como que está hoje a agenda daquele recém-formado que tinha um paciente a cada 3 semanas? Poxa, hoje eu posso dizer que eu sou muito abençoado, assim, porque eu tenho uma agenda que é bem, não posso dizer cheia, ela é bem concorrida. Porque se eu falo cheio, as pessoas não vêm. Mas ela é bem concorrida e assim, se o paciente liga querendo um horário para iniciar o tratamento, eu estou com uma espera de 3 meses. Show de bola. Muito bom. Que orgulho. E aí, assim, o que acontece? Às vezes, esses 3 meses ele acabam ficando antecipado, porque como pacientes que deveriam dar sequência, eles vão se sentindo bem e abandonam, então vai surgindo. Mas de praxe, geralmente, eu falo assim, ó, se você precisar de urgência, procura um colega, faz um trabalho assim para trabalhar seu sintoma. Quando você vier comigo, eu vou começar a cuidar de você de uma forma diferente, uma forma que realmente pode despertar um processo de autorregulação, de saúde, onde a gente vai iniciar uma jornada. Por isso que, se for urgência, emergência, é difícil eu pegar. Porque eu não tenho agenda para isso. Não dá. E assim, isso eu já deixo muito claro, inclusive para colegas, porque vira e mexe, eu falo assim, ó, vou te mandar tal paciente porque não tenho como atender, cara, me ajuda aí. Faz aí o emergencial, dá suporte, faz aquilo que você tem de tecnologia, de conhecimento, porque depois que ele vier mais tranquilo, aí eu consigo trabalhar. Porque hoje eu penso muito em trabalhar aquilo que eu tenho de problema, que são questões crônicas, que são questões estruturais. Sim, sim. A parte aguda, a parte que eu fazia antes em alta performance, isso eu não faço mais. Até porque, assim, hoje, por conta desse processo que a gente vai construindo com a maturidade, eu consegui me posicionar de uma forma que eu quero ajudar as pessoas de uma forma consistente. Mas o principal, eu quero cuidar da minha vida e da minha agenda.
Se a gente fica o tempo todo atendendo a emergência, a agenda dos pacientes, não é nossa. Então, eu gosto de ter alguns colegas coringa. E daí você consegue programar uma recorrência também, né? Você consegue fazer um fluxo ali. Então, é muito inteligente pensar assim também. Não deixa de ser um planejamento, uma estratégia, né, de fluxo. Total. Não, e tanto é que, assim, eu gosto sempre de pensar que o paciente ele teria um compromisso financeiro comigo, se fosse mês a mês, seria de X reais. Claro. Só que, como a minha intervenção é bem espaçada, ele fica diluído. Só que, na verdade, a intervenção em si ele tem um valor agregado bem alto. Bem alto. Por quê? Porque eu estou estimulando o organismo dele para ter o trabalho de 3 meses. Então, é um estímulo que ele vai otimizando e potencializando ao longo de 3. Por isso que o raciocínio é diferente, o processo é diferente, e assim, o resultado final também ele é bem diferente. Sim. Ô, Tiago, o que é legal. E você falou que você também hoje dá cursos, isso ou eu entendi errado? Sim. Até hoje eu tenho 33 alunos formados, né? São cursos que antes eu selecionava a dedo os alunos, porque eu gostava sempre de pegar aqueles profissionais que já tinham rodagem, já tinham lá no fundo uma sensação de tipo, isso aqui eu não consegui resolver. Esse é o perfil dos meus alunos, porque aí eu vou dar uma ferramenta, vou dar um olhado, tipo, nossa, agora fez sentido por que a coisa não estava sarando, não estava curando. Só que hoje eu percebo que, assim, restringir faz com que eu possa ajudar menos pessoas. Eu tenho um sonho, que eu vou compartilhar com vocês, é que a forma que eu penso, a forma que eu tenho ajudado os meus pacientes, ele seja estendido para milhões de pessoas. Só que eu sou um. Então, para isso acontecer, eu preciso ter milhares de pessoas que tenham esse tipo de informação, essa forma de pensar, para a gente potencializar a saúde geral, né? Só que, às vezes, o que eu vejo, eu penso de uma forma tão diferente, disruptiva, que quando eu começo a explicar, as pessoas dizem, cara, isso é impossível. Que tem aquela mentalidade mais restritiva, mais controlada. E eu falei assim, então, realmente, com essa mentalidade é impossível. Mas, assim, eu tenho um sonho gigantesco, que é isso, que é causar um impacto nas pessoas que eu puder, que seja milhões de pessoas, através de milhares de profissionais terem esse entendimento, entendendo que é possível fazer. Eu acredito muito que o meu trabalho ele consegue otimizar muito essa autorregulação, porque a gente estimula a centelha divina que cada um de nós temos. E ele só não conseguiu se desenvolver porque tinha um ambiente epigenético do bebê, que era a barriga da mãe, que era uma mãe que tinha escoliose. E aí essa barriga escoliótica fez com que o espaço ou o ambiente do bebê ficasse comprometido. E é aí que causa o problema das assimetrias cranianas e dos torcicolos congênitos. Entendi. E hoje você atende sozinho na clínica? Ou você já tem mais gente que trabalha com você aí também? Não, hoje eu por enquanto estou sozinho, porque, como eu tinha comentado com vocês lá atrás, em 2017 eu consegui comprar, né, aquela clínica. Aí em 2020 veio a pandemia. Na época eu estava com 20 funcionários. Veio a pandemia, já estava fazendo isso que eu estou fazendo agora, essa intervenção específica na cabeça, mas tinha todo o serviço de fisioterapia rodando, fisioterapia esportiva, academia funcionando em conjunto. Aí veio a pandemia, fechei 3 meses e comecei a aguardar. E daí eu comecei a fazer conta. Bom, você trabalha com gestão financeira, né? Da área da saúde, né, João? Comecei a fazer conta e eu comecei a perceber que grande parte do que eu gerava era para manter a estrutura funcionando. E os meus colaboradores, eles tinham proporcionalmente uma rentabilidade muito maior do que a minha. Só que na hora do vamos ver de clínica fechada, ninguém colaborou para manter. E que é lógico, eu que era o dono, não tinha nenhuma obrigação. Mas ali eu vi um erro meu de gestão, né, empresarial, do tipo, eu quero criar um ambiente o melhor possível para o colaborador, para o fisioterapeuta trabalhar com excelência, ter uma excelente remuneração,
Só que eu não pensei na minha empresa primeiro, que tinha que ser ter a conta, ter a estrutura muito bem organizada. Eu estava pensando muito mais no ser humano, no profissional, e não olhei para a estrutura. Aí, quando veio a pandemia, eu comecei a fazer conta, falei, cara, esse modelo está errado. E também os profissionais que estão comigo, que eram excelentes, são excelentes, eles não vão querer mudar a forma, a política de remuneração. Então, ali eu teria que começar do zero, eu teria que iniciar uma equipe nova, trocar profissionais, teria que começar tudo do zero. E aí, com pandemia, eu falei, cara, não vai fechar a conta. Aí, no meu coração, eu falei, quer saber? Eu gosto muito mais de atender do que fazer gestão. Cara, então eu tenho que obedecer meu coração. Tem muitos profissionais que seguem para o processo empresarial de gestão e tem outros, cara, que são exímios técnicos. E hoje eu vejo que eu sou um exímio técnico. Cara, eu sou um péssimo gestor. Porque eu penso muito mais com o coração. Aquilo que eu queria para mim, eu queria oferecer para os meus colaboradores. Só que a cabeça do empresário é diferente. Ele entende que tem uma terceira pessoa, que é a empresa, que ela tem que ser nutrida, ela tem que trabalhar de uma forma diferente. E só que eu não trabalho desse jeito. Então, aí, eu discordo, Thiago, de você dizer que você é um péssimo gestor, porque, assim, claro, você está comparando um serviço maior, com muitos funcionários, hoje do seu serviço só você. Mas você concorda que você ainda é um gestor de si mesmo, mas né? Sim, e acho que só essas coisas que você falou, né, de como você pensa, essa questão de não atender as emergências, dessa sua organização de fluxo, isso já demonstra que um péssimo gestor, né, o João que me corrige aqui, que não é. Não, mas é isso aí. Na realidade, né, essa questão da gestão, eu vou falar aqui do espaço fisioterapêutico, tá? Isso vale para estúdios de pilates, vale para clínica, vale para consultório, vale para profissional liberal, né, que presta serviço. Muitos profissionais, eles não sabem nem o valor da hora deles. E isso é uma falha muito grave da nossa profissão, né? Nós fomos formados, como vocês sabem, para atender pessoas. É isso, a gente aprendeu a atender paciente ortopédico, neurofuncional, respiratório, dermato, cardio. A gente nunca foi ensinado na faculdade a gerir nem um orçamento pessoal. Imagine um orçamento de uma empresa, né? Então, essa é uma falha grande que a gente tem na nossa profissão, e é por isso que eu tenho tentado também mostrar que a gente tem que ter o caminho de pensar no nosso investimento, porque assim, ó, veja, Thiago, você falou assim, formei lá em 2000 e tanto, né, já tô com 20 e poucos anos de carreira, você vai ter mais um tanto de tempo de carreira, como todos nós, a gente tem um tempo de carreira limitado, mas a gente não tem um tempo de vida limitado, ninguém sabe quanto vai viver, e é natural que quando a gente pare de trabalhar, a gente passe a receber menos, né, ou até nem receber mais, se você for um profissional que depende exclusivamente da sua prestação de serviço. E é por isso que a gente tem que se planejar desde agora. E o agora vale para você que é recém-formado, para você que tem 10 anos de carreira e para você que tem 30. Porque a gente tem como se planejar financeiramente para que nosso investimento dê minimamente, né, um retorno para a gente ter qualidade de vida no futuro. Porque todo mundo pensa assim, pô, vai chegar uma hora que eu quero parar e assim, no meu descanso, eu quero ter tranquilidade. E para ter tranquilidade, a parte financeira também é fundamental. Não é só as outras esferas da vida. E isso não é nenhuma assim, nossa, mas então você é dinheirista, você só... Não, muito pelo contrário. Agora, sim, ter dinheiro também é importante para realizar uma série de outras coisas. Então, isso faz parte da nossa... Inclusive saúde, né, João? Porque, infelizmente, quanto mais idade vamos ganhando, se a gente não se cuida, principalmente se a gente não se cuida cedo, né? Mais chance de problemas de saúde termos. E mais gastos com remédio, com um monte de coisa, a gente provavelmente terá, né? Não, e independente do sistema de previdência que você tem, seja o INSS, seja uma previdência pública, seja uma previdência estadual, federal ou municipal, se você é um servidor dessas esferas,
Não se iluda que o nosso sistema previdenciário ele vai se sustentar por muito tempo. A nossa pirâmide etária ela está cada vez mais desfavorável, principalmente para pessoas da nossa geração, que nós contribuímos, né, em muita quantidade, em muita gente, para as pessoas que estão lá em cima, mas quando a gente chegar, a pirâmide vai estar muito larga lá em cima e muito estreita aqui embaixo, que é exatamente o oposto do que a nossa geração viveu. A gente estava mais largo aqui e as pessoas mais idosas estavam a pirâmide mais fina lá em cima, né? A gente vai passar, né, ao longo da nossa geração, dessa forma de gota que a gente fala, para uma forma de vaso. Então, o nosso sistema previdenciário vai ficar ainda mais complicado e esse é mais um dos fatores do porquê que a gente tem que pensar nos nossos investimentos e garantir uma renda futura, né? Mas esse é só um capítulo à parte que a gente fez para contextualizar aí. Si, você tem mais alguma pergunta para o Thiago? Você quer esclarecer mais alguma coisa? Não, eu tenho várias, minha cabeça está aqui, ó, borbulhando, mas acho que não caberia aqui. Coitado do Thiago, quando sentar do lado dele. Mas não, eu acho que... Thiago, mas eu ainda... eu já perguntei 3 vezes, você está em São Paulo agora, São Paulo, não São Caetano. São Paulo, capital. São Paulo, capital. A sua esposa não é fisioterapeuta, ela não trabalha com você. A esposa ela é psicóloga, trabalhou bastante tempo com recursos humanos. Agora, na verdade, ela é meu braço direito e esquerdo quando eu preciso organizar curso, a parte de RH mesmo, assim, do nosso dia a dia, a bichinha toma conta, porque, assim, eu sou um cara que cria, desenvolve, mas operacional eu sou horrível. E a minha esposa é muito, muito, muito cartesiana, assim, ela consegue organizar. Então, ela realmente cria esse processo de organização em casa e aqui no consultório também ela me ajuda. E hoje, assim, eu tenho a possibilidade de trabalhar com o que eu amo, o que eu gosto. Hoje ela faz esse processo, né, de me ajudar, então ela não está atuando. Então, assim, isso é muito gratificante, dizer que a fisioterapia ela permite isso também. Cara, hoje a gente vive assim numa condição privilegiada, né? Pensando na maioria do povo brasileiro, mas quando a fisioterapia e quando o profissional ele realmente se dedica para transformar a vida de quem o procura, cara, as coisas acontecem. Assim, Deus recompensa de uma forma muito generosa, muito além do que eu imaginava que fosse possível ter remuneração como fisioterapeuta. Porque antes eu tinha como referência alguns profissionais, né? E hoje eu vejo que esses profissionais, assim, eu consegui ultrapassar a qualidade de trabalho, né? Assim, até mesmo receita, porque eu quis fazer diferença na vida do meu paciente. Assim, cada paciente que tem oportunidade de interagir, de verdade, assim, do fundo do meu coração, eu busco um processo de transformação e de cura, né? E essa é a minha fé que me carrega, que faz com que mais pacientes cheguem, porque o que eu realmente consigo transmitir, o que eu consigo intencionar na sessão é isso. Ah, Thiago, mas e se a pessoa não se curar? Eu falei assim, eu vou ficar muito frustrado. Eu sei da limitação, mas assim, ao mesmo tempo eu tenho uma fé que é possível curar. E tem patologias que não é curável. Eu falei, tá bom, mas quem falou? Talvez você não encontrou como. Sabe, eu tenho isso na cabeça. Porque da mesma forma que a simetria craniana no adulto era intratável, ou a pessoa teria que conviver com sintomas a vida toda, eu vejo que eu encontrei o como. Pacientes com enxaqueca, de mais de 40 anos de enxaqueca, e de repente começa a tratar comigo em 3, 4 sessões, não ter mais nada de dor de cabeça, cara, eu acho que eu consegui entender como estimular o corpo a trabalhar de uma forma diferente. Então, assim, eu acredito muito que a gente tem um processo de cura, que o nosso processo de autorregulação ele é muito mais inteligente do que a gente imagina. A gente não tem a... Assim, eu sou muito criativo assim, em pensar, sabe, se é possível. Mas como eu estou vendo bastante coisa acontecer no meu dia a dia e não tenho recebido nenhum tipo de julgamento dos meus pacientes,
Cada vez mais os meus pacientes chegam por indicação de outros pacientes. Eu tenho poucas indicações de profissionais. Todas as minhas indicações, 95%, é tudo de pacientes que vivenciaram a jornada comigo. Uhum. E aí outros profissionais da área da saúde que vêm se tratar comigo, assim, são poucos os que indicam, porque a grande maioria não entende o processo. E como eles não entendem, são profissionais da área da saúde, eles ficam com um receio, tipo, poxa, eu não entendo o que o Thiago faz, mas dá certo, mas eu não sei se eu vou expor meu paciente, porque talvez meu paciente me questione da competência. E não é isso. São coisas distintas que podem se complementar. Que é o que eu falo para alguns colegas, assim, cara, o seu trabalho ele é muito importante, é imprescindível. E o meu pode potencializar o seu. Eles não precisam ser concorrentes. Eles podem se Complementares, né? correlacionar. Eles são complementares. Ah, Thiago, mas e se eu só quiser fazer aquilo que eu já fazia? Eu falei, pô, você vai ter os resultados que você teve até agora. Se você estiver bem com eles, nem precisa vir. Se você quiser alguma coisa diferente, e de repente percebe que ainda não está bacana, acho que faz sentido eu entrar. Ah, Thiago, mas e se eu só quiser seguir com você? Eu falo assim, meu, para mim é diferente, porque o meu objetivo de fato é fazer com que o seu organismo trabalhe melhor. Se tiver outras ferramentas que vai potencializar isso, meu, eu quero associar. Então eu indico muito trabalho associado de osteopatia, vai fazer um amasso, vai fazer uma fisioterapia motora, sabe? Tudo isso eu sei que otimiza o processo de evolução do paciente. Uhum. Mas tem paciente, eu tenho mesmo profissional que tem receio. Do tipo, putz, vai começar a tratar com o Thiago e vai parar de vir aqui. E eu falo, meu, não, eu vou ajudar o seu trabalho. O mérito todo vai ser o quê? O paciente ficar bem. Então, quem que conduz dia a dia é você, não sou eu. Eu só vou dar uma empurradinha. Só que isso é tão disruptivo e é uma mentalidade tão diferente que aí, assim, as maiores indicações são de ex-pacientes. Eu tenho poucos colegas que indicam porque eles têm receio de perder. E, na verdade, assim, eu acabo mandando bastante também, porque como eu não faço todo o processo de cinésio, eu não faço mais nada. Eu só faço isso de estimular especificamente a cabeça, e aí eu acredito muito nesse processo de autorregulação. Mas eu encorajo. Faz fisioterapia convencional, faz cinésio, treina, pilates, yoga, se movimenta. Porque eu continuo acreditando que o melhor remédio, o melhor processo de auto-organização é o movimento. Né? Então, para mim, acho que essa associação, putz, ela tem uma sinergia absurda. Só que como o pensamento é disruptivo, tem um receio. Mas aí faz parte, né? Thiago, para É, quem se interessou, né, em conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho, né, ou eventualmente até se consultar com você, onde que o pessoal te acha, quais são os melhores caminhos? Conta aqui para nossa audiência. eu tô no Instagram, né, no DR, Thiago Takara. No Vou colocar YouTube eu aqui. também tô Thiago Takara. Aí tem meu site, é thiagotakara.com.br. E lá no Instagram tem meu contato do WhatsApp também, ou e-mail, tá? Pode me achar por ali. Vai ser um prazer ajudar quem precisa. E acho que em breve deve sair mais uma imersão aí. O diferencial da minha imersão é que são só apenas 2 dias, e em 2 dias eu consigo explicar, plantar uma sementinha de como pensar diferente e aí fazer uma intervenção que pode potencializar bastante o tratamento de vocês, que já é bom. Eu quero só dar uma empurradinha. Show de bola. Se quem quiser te encontrar, Bom, acho que o caminho mais fácil também é pelo Instagram, né, @CibeleMeloKnaut. Já falei aqui algumas vezes, mas no meu trabalho é basicamente a fisioterapia neurofuncional, é o que eu faço desde sempre, e minha especialidade é com pacientes adultos e idosos, né, mas na nossa rotina, acho que a gente já falou também aqui algumas vezes, né, eu e o João, a gente atende na universidade, então a gente acaba atendendo somente os pacientes do SUS, então nem sempre eu só atendo adultos, então eu tenho muitas vezes muitas crianças, mas a minha especialidade é adulto.
E eu tenho uma vertente de estudo muito grande com dor neuropática, que é um dos meus xodozinhos, e principalmente porque é algo que, né, o Thiago até falou algumas vezes aqui hoje, né, as pessoas falam que não tem o que fazer, né, o que eu mais escuto não tem o que fazer, o paciente vive há anos com aquela dor neuropática, muitas vezes nem diagnosticado corretamente né, acho que a grande maioria dos pacientes que eu atendo hoje de dor neuropática, eles não chegam para mim com um diagnóstico de dor neuropática. Enfim, né, e a gente tem também, né, um trabalho muito forte em termos de avaliação, de diagnóstico disso, e claro, né, daí o foco no tratamento, que é muito eficiente hoje, a gente tem um nível de evidência aí, bem grande, enfim. E você, João? Bom, quem quiser me encontrar também, acho que o mais fácil, o caminho, né, mais fácil é o Instagram, @investidordoutor. Como falei já, se você quiser saber um pouquinho mais sobre orçamento, finanças e principalmente investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior, porque a gente tem que pensar também que a nossa moeda é pouco valorizada no mundo, né? Aprender a investir em moeda mais forte, ter uma blindagem, como eu posso dizer, pensando numa evolução patrimonial também em moedas diferentes, é importante para nós, como profissionais da saúde, como acadêmicos, pensar desde já. E como eu falei, pensando lá no nosso futuro, né? Sempre o dia de começar é hoje, nunca é amanhã, sempre tem que começar hoje. Thiago, e que conversa bacana que a gente teve, cara. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de prima ali, te mandei mensagem, você já foi muito receptivo, né? O bate-papo foi muito agradável, tenho certeza que a nossa audiência adorou esse podcast aqui. Você trabalha com uma coisa super diferente, né? A gente buscou fazer esse programa justamente para mostrar realidades diferentes. A fisioterapia ela é tão complexa e sensacional que a gente tem muita possibilidade de atuação, né? E como você falou, para quem trabalha direito, para quem é resiliente, para quem consegue resistir ao longo do tempo, tudo isso se traduz também em boa remuneração. Você mesmo falou que hoje você está satisfeito, tanto com a tua agenda quanto com a tua remuneração, e isso te dá satisfação pessoal, satisfação profissional, qualidade de vida, gerencia toda a tua família em torno da tua clínica, né? Então, te parabenizo por tudo isso e novamente obrigado por ter aceitado tão gentilmente o nosso convite. Bom, primeiramente, quero agradecer o convite. É sempre gostoso a gente falar daquilo que a gente faz com muito prazer, com muito amor. E, fico muito grato, porque realmente a conversa foi muito, muito prazerosa, gostosa, leve, e me senti em casa, né? Então, parabenizo também, assim, pela disponibilidade, pela inteligência, assim, as perguntas inteligentes, né, para conseguir explorar o melhor de mim. Porque se fosse coisa muito objetiva, talvez eu não conseguisse discorrer com tanta naturalidade. Então, eu acho que vocês tiveram... A gente acha que teve uma sintonia muito bacana aqui no podcast, né? Então, fico muito feliz de colaborar de alguma forma. Espero que muitos profissionais tenham acesso, né, a conhecimento, informação, mas o principal, transformar essa informação em conhecimento e ter sabedoria com o que fazer. Eu acho que esse é o pulo do gato, porque senão a gente fica pulando de galho em galho e aí fica sempre correndo atrás do rabo, né? Mas gratidão, fico muito feliz mesmo de participar aqui no podcast de vocês e, espero muito sucesso mesmo, que venham muitos convidados aí para vocês explorarem o máximo deles. Obrigada. Thiago, de coração, foi uma conversa muito boa. Eu realmente estou terminando esse episódio, essa gravação. Você não imagina o quanto a minha cabeça está fervilhando. E eu quero realmente conhecer mais. E acho que a gente, né, falamos um pouquinho de maturidade hoje, e eu acho que isso realmente, com o tempo, a gente vai desenvolvendo, né? E eu tenho hoje um pensamento muito
eu não critico o que eu não conheço, eu tento saber, né? Então, assim, eu preciso conhecer, porque é muito fácil a gente falar, a gente... Hoje na fisioterapia, no mundo, né? A gente tem muitas polaridades exageradas e na fisioterapia também, né? Hoje a gente vê que a nossa profissão ela está avançando muito, mas existem ainda, né, muitas divergências de opiniões do que a gente pode, do que a gente não pode. Ah, mas isso aqui não é da fisioterapia, ou isso mas muitas vezes a gente cria a nossa opinião até influenciado, a gente não vai a fundo e não tenta entender a situação para formar a nossa opinião, né? Acho que quando a gente entende, quando a gente alcança essa sabedoria, como você falou, aí tudo bem eu ter uma opinião, né? E não quer dizer que eu ter uma opinião também divergente, que a gente precisa ser inimigo, né? E as pessoas têm essa dificuldade, né? Simplesmente, eu não trabalho com isso. Ponto final. Não é alguma coisa... Você falou bastante disso, né? Não era uma coisa que eu me sentia bem. Eu gosto, mas não era para mim. E tá ok, você só parou de fazer aquilo, né? Mas não, você não precisa sair por aí falando para todo mundo que é horrível, que você não gosta, que não funciona. E acho que a gente tem que ter essa maturidade enquanto classe. E eu fiquei felicíssima, de verdade, de ouvir você falando que hoje você sustenta a sua família com a fisioterapia. Né? Eu acho que, de novo, assim, é um orgulho para a nossa profissão, e eu acho que, graças a Deus, a gente cada vez mais tem visto isso. Né? Talvez lá atrás, quando a gente se formou, se alguém pedisse para nós, há 20 anos atrás, Tiago, Cibele, João, cite aí 5 profissionais que estão muito bem na fisioterapia, muito bem, né, financeiramente, muito bem em reconhecimento mesmo. Talvez nós tivéssemos dificuldade de listar esse sim. Né? Talvez a gente conseguisse, mas a gente ia pensar e provavelmente nós citaríamos, repetiríamos pessoas. E hoje a gente já tem um pouco mais de facilidade disso. A gente, acho que no nosso entorno nós conhecemos mais pessoas que vivem bem da fisioterapia. E isso tem que ser um orgulho muito grande para nós, né? Porque a gente tem uma profissão que a gente não cansa aqui de repetir, que é uma profissão abençoada, porque a gente pode fazer tanta coisa, né? Que nós estamos em 3 e cada um faz uma coisa diferente, e que nós podemos viver dignamente dessa profissão, né? Eu acho que a gente tem que realmente agradecer, e acho que para os nossos ouvintes isso ficou muito claro, e eu agradeço de coração você ter dividido um pouquinho da sua história com a gente, e de ter contribuído, né, para inspirar os nossos ouvintes, desde aqueles que estão entrando, né, na profissão, aqueles que estão ali no comecinho da vida acadêmica, até os profissionais que já, né, estão ali há muito tempo, e falo por mim mesmo, né, que já tô minha macaquinha velha, o quanto fez a minha cabecinha aqui tá a mil. Mas vamos lá para o nosso encerramento? Então vamos lá, 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, obrigado.